então, como eu comentei, trabalhar no Banco Central é uma coisa extraordinária. Eu diria que é o ápice da carreira. Se você pensar do ponto de vista técnico, é você executar tudo que você aprendeu em termos de entendimento dos mercados, entendimento do que está acontecendo na economia, o que acontece, enfim, nas nossas relações comerciais e financeiras com o mundo. Então, é você colocar em prática, na maneira mais ampla possível, todo o instrumental que você aprendeu na sua carreira de mercado, de gestão de investimentos, de gestão de risco, né? E até assim, eu acho assim, por que é o ápice? Não, mas o presidente do Banco Central deveria ser o ápice. Mas aí tem um componente que é assim, você tem um presidente do Banco Central, tem um lado, não é que é um lado mais político, mas assim, é mais uma indicação que tem um apego não só técnico. Então, por isso, assim, para mim, foi o ápice. E tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, muitas vezes me perguntam, mas você não gostaria de estar no lugar do Armínio, né, naquela época e tal? Eu não, porque do meu tempo, sei lá, talvez 65% do meu tempo eu faço coisa que eu gosto. O resto são coisas que eu tenho que fazer. O dele é o contrário. Ele só deve usar 30% do tempo dele em coisas que ele gosta. O resto são coisas que ele tem que fazer. A vida dele deve ser muito mais chata, né? Quando dá um pepino, vamos procurar ele, né? Ele é o presidente do banco. Enfim, então, assim, para mim foi ótimo. Não precisava ser de jeito nenhum estar no lugar do presidente, assim, porque no final eu estava usando todo o meu skill, todo o meu conhecimento, meu aprendizado, na maior parte do meu tempo, né? Então, assim, nesse sentido, não dá para replicar no setor privado o que você tem lá. E isso acaba sendo uma coisa muito interessante para o meu trabalho aqui, né? Para gestão, para cuidar da empresa. Porque o que acontece? No mundo, existe o setor privado e o setor público. E os dois têm dinâmicas diferentes, só que o setor privado muitas vezes depende do setor público. Num país como o Brasil, o setor público é muito relevante, porque ele define tantas coisas, infelizmente, mas ele define tantas coisas, que você lida a sua vida toda com um negócio que você não conhece como é que funciona, como é que é a dinâmica. Então você passando alguns anos, como eu passei, e assim, até no padrão brasileiro 4 anos é uma eternidade, porque a média é um ano e pouco, que os diretores ficam no Banco Central, agora um pouco mais, mas era até menos de um ano quando eu entrei, você entende como funciona. Claro que as pessoas mudam, mas os processos são os mesmos, a maneira que as coisas evoluem para que a decisão seja tomada, isso acontece da mesma forma. Então te amplia muito o entendimento de como vai ser a resposta da autoridade ou do governo para esse ou para aquele assunto. Não é que você saiba qual vai ser a resposta, mas você sabe como é que funciona o processo, isso ajuda muito a entender o que está acontecendo, como é que as coisas vão se mover, etc. O Copom, assim, eu acho que é uma coisa assim, muito, muito importante. Ou seja, a decisão de política monetária ser feita através de uma reunião, uma coisa assim, formal, etc., é muito importante. Por quê? Não é porque os diretores do Banco Central não estão pensando em política monetária quase que o tempo todo, porque eles estão vendo o que está acontecendo com um dado, com outra coisa e tal. Mas é um ritual. Então, você para tudo que você está fazendo, você senta numa sala, né? O Copom, né? Os diretores. Você é bombardeado com muita informação de atividade, de inflação, vários índices diferentes, comportamentos mais contemporâneos, mais tal. O que está acontecendo do ponto de vista externo, se está tendo fluxo para o Brasil, contra o Brasil, se os investidores estão saindo do Brasil, estão entrando no Brasil, se o mundo está melhor, se o mundo está pior, como é que está indo a situação fiscal. Então você está olhando cada um dos componentes que no final são importantes para a decisão de uma maneira muito profunda.
Então você para completamente tudo que você está fazendo e você é bombardeado com toda essa informação. Tinha um problema que era tudo num dia. No final de 3, 4 horas você já está com a língua de fora. E daí você tem que começar a discutir o que é melhor fazer em termos da decisão, que é o momento mais importante. Sendo que, inclusive, você não tem muito tempo de digerir aquela história toda, porque é tanta coisa. Então, o que a gente fez na nossa época? Nós mudamos para 2 dias. Porque qual é a vantagem? Você passa, então, esse tempo todo aprendendo, né? Por mais que já tenha estudado, tenha visto, mas você... Então, vem toda aquela informação, daí quando você está com a informação aqui, você para, acabou o dia, vai para casa, janta, dorme. É o seguinte, você acorda, então você teve um tempo para processar, para digerir tudo aquilo, e está zerado para começar a discussão do que realmente é relevante, que é a decisão de política monetária. E daí nesse segundo dia, a gente olha a modelagem, o que está dizendo, o que o modelo está dizendo, a inflação está com uma tendência para baixo, para cima, em que horizonte, etc. e tal, quais são os riscos, o balanço, isso para um lado, para o outro e tal. O que o mercado está pensando, porque é importante, esse é um input importante, porque você tem que saber o que você vai fazer, o que o mercado vai interpretar do que você fez. Então você saber como o mercado está pensando é muito importante. Então o Banco Central faz ele faz várias perguntas ao mercado antes da reunião para entender um pouco como o mercado está pensando. Então ele pergunta, por exemplo, qual você acha que vai ser a decisão do Banco Central? Por quê? Qual você acha que deveria ser a decisão do Banco Central? Por quê? Então, são coisas diferentes. Então isso tudo ajuda muito a você entender o que você vai fazer e qual vai ser o resultado, a consequência disso, né? E daí, a partir, né, dos modelos e dessa visão do que o mercado está pensando, os diretores começam a debater o que cada um acha, o porquê, etc. E daí chega-se a uma decisão. E uma coisa muito importante, que é uma coisa que o mundo aprendeu, né? Não é no Brasil só, é um fenômeno que o mundo aprendeu, é que às vezes a comunicação do Banco Central é mais importante até do que a própria decisão. Porque ela tem uma coisa de mais tempo, ela não olha só para aquela decisão, mas ela olha no contexto do que está acontecendo e olhando para frente. Então isso ajuda muito a que a sociedade entenda o que o Banco Central está fazendo. Então assim, é muito legal, enfim, é muito apropriada a reunião, né? Os bancos centrais organizados têm cupons, né? O Fed tem o FONC, né, que é um cupom, é igual, só que com outro nome. Então isso é muito importante.